Livro de Daniel, capítulo 3, nós vamos ler apenas 3 versículos. E o primeiro deles está lá no versículo 16, que diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, nos pode livrar. Ele da fornalha, do dente, tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Versículo 18, apenas para reforçar, Mesaque, Sadraque e Abidnego reiteram a informação para Nabucodonosor, dizendo: E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Fechamos os nossos olhos em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, Espírito Santo de Deus, queremos, ó Pai, nesta noite ouvir a Tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, ouvir aquilo que o Senhor acha necessário somar em nossas vidas, em nossa caminhada. Senhor, hoje, ó Deus, oficialmente, como eu mencionei antes, estamos abrindo o mês com a campanha Quarta do Poder, na esperança, crendo a Deus, que em nome de Jesus, neste período, nós viveremos, ó Deus, grandes momentos do derramar do Teu poder, do aprender daquilo que o Senhor é, porque o Senhor não tem todo o poder, o Senhor é a maior fonte de poder. Quando nós falamos do Senhor, nós estamos falando de poder. Quando nós estamos falando do Senhor, nós não estamos falando da origem, nós estamos falando do próprio poder manifesto através do Senhor. Então, ó Deus, alcança-nos nesta noite, ó Pai. Alcança-nos nesta noite através do Teu poder. Eu não sei o que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Eu não sei a necessidade dos meus irmãos, mas Tu sabes. Tu és um Deus que tudo sabes. Tu és um Deus que tudo pode. Tu és um Deus que tem todo o poder nas mãos. Então, nesta noite, ó Deus, visita-nos com Teu poder e autoridade. Visita-nos, ó Deus. Restaura-nos, ó Deus. Cura-nos, ó Deus. Liberta-nos, ó Deus, em nome de Jesus, e salva-nos para a glória do Teu santo nome. A igreja diga: aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quem nunca ouviu falar de Mesaque, Sadraque e Abidnego? Esses 3 versículos que nós acabamos de ler, eles estão inseridos em um contexto, dentre muitos outros, é claro, onde Deus, Ele é induzido, Ele é atraído a manifestar o seu poder. E por que eu digo atraído? Porque Mesaque, Sadraque e Abidnego, de fato, atraíram o poder de Deus sobre a vida deles. Existe uma diferença, meu irmão, de eu chamar a atenção de Deus e atrair a Deus. Quando eu chamo a atenção de Deus, Deus me olha. Quando eu atraio a Deus, Ele vem ao meu encontro. Aleluias! E Mesaque, Sadraque e Abidnego resolveram não apenas chamar a atenção de Deus, mas atrair, trazer a presença de Deus para aquele cenário que eles estavam vivenciando. Para os que talvez não saibam, Mesaque, Sadraque e Abidnego, eles viviam no Reino do Norte, quando o reino foi dividido. Então tivemos aí o Reino do Sul e o Reino do Norte.
Judá, ele foi invadido pelo rei Nabucodonosor, e o rei Nabucodonosor fez diversos homens escravos, cativos. Só que os mais inteligentes, os príncipes, pode-se dizer assim, Nabucodonosor se utilizou para ajudá-lo estrategicamente na administração do reino. Então Mesaque, Sadraque e Abidnego, que até então se chamavam Ananias, Misael e Azarias, foram levados cativos para a Babilônia para servirem ao rei Nabucodonosor. Só que Nabucodonosor tem uma grande ideia: eu vou levantar uma estátua de ouro. E quando eu levantar essa estátua de ouro, todos deverão se render a ela, se dobrarão para adorar a essa estátua. E assim acontece. Nabucodonosor faz uma grande celebração, convida a todos para então adorarem aquela imagem, para justamente se dobrarem diante daquela imagem. E a ordem é: quando as trombetas, quando os instrumentos tocarem, que todos ouvirem os sinais, todos terão que se dobrar, todos terão que se encurvar, e todos recebem esse comunicado, e todos aceitam de bom grado, e todos estavam ali reunidos, e quando de repente a trombeta toca, a maioria se dobra, a maioria se curva. Mesaque, Sadraque e Abidnego se mantiveram de pé. Quando a trombeta toca, a maioria se curvou, a maioria resolveu adorar por medo, por devoção, não sei por qual motivo, mas Mesaque, Sadraque e Abidnego, sabendo Deus que eles serviam, eles se negam a se curvar, eles se negam a adorar outros deuses, eles se negam a prestar a sua devoção àquela estátua, eles se mantêm de pé. Quando eles se mantêm de pé, eles chamam a atenção. Porque no meio onde todos se curvam, aqueles que se mantêm de pé chamam a atenção. No meio onde todos se corrompem, aqueles que se mantêm em fidelidade chamam a atenção do Senhor. No meio onde todas as pessoas baixam a cabeça para tudo e para todos, aqueles que têm um posicionamento chamam a atenção. As pessoas começam a falar: lá vai o santarrão, lá vai aquele metido. Mas não, eles tinham a plena certeza do Deus que eles serviam. E eles não se dobram. E dizem para o rei: rei, o ordenado, a ordem não foi que todos se dobrassem? O rei diz: sim, olha lá, existem 3 que não se dobraram. Existem 3 que não se dobraram ao roubo. Existem 3 que não se dobraram à prostituição. Existem 3 que não se dobraram à fofoca. Existem 3 que não se dobraram ao motinho. Existem 3 que não se dobraram às tristezas, aos conflitos da vida. Existem 3 que não voltaram atrás. Existem 3 que ainda se mantiveram de pé. Aleluias! E a minha oração nesta noite é que muitos possam olhar para mim, muitos possam olhar para todos vocês e possam dizer: muitos estão se curvando, mas existe uma igreja chamada Casa de Oração Nova Aliança que ainda se mantém de pé, não está se curvando, não está se vendendo, não está se deitando para as novas propostas que a vida tem trago. Mesaque, Sadraque e Abidnego não se curvam. E chama a atenção do rei. E o rei vem saber o que está acontecendo, por que eles não se dobraram. E se você for ler o texto, eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas eles alegam que servem um Deus vivo. E Nabucodonosor diz assim: vocês então não vão se dobrar? Então eu vou mandar que possam acender a fornalha para ver que Deus é esse que vai livrar vocês. E assim acontece. Só que Nabucodonosor pede que acenda a fornalha não de uma forma natural. Pede que seja acendido 7 vezes mais, com uma temperatura 7 vezes maior do que o costume. Ou seja, Mesaque, Sadraque e Abidnego teriam uma morte pior ainda do que todos aqueles que até então já haviam passado por aquela situação. A fornalha seria acesa, seria aquecida 7 vezes mais. 7 vezes mais. Vocês sabem que o pastor Joey tem um apreço pela numerologia bíblica. O número 7 aponta para... O número 7 aponta para...
Deus está falando, por mais que os planos dos teus inimigos para ele possa parecer perfeito, quando ele entrar em cena, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Os planos dos seus inimigos serão frustrados. Pode estar tudo certo, pode estar tudo perfeito, mas quando ele entrar em cena, o decreto do inimigo contra a sua vida será frustrado. Vai dar tudo errado, ele não vai entender nada. A fornalha foi acesa 7 vezes, a ponto dos soldados que os levaram morreram queimados. A palavra está aqui, meus irmãos. Nós não vamos ler para não tomar muito tempo, mas se você for ler todo o capítulo 3, você vai atestar que os soldados amarraram Mesaque, Sadraque e Abidnego e levaram eles para lançá-los na fornalha. E quando eles se aproximam por demais, os próprios soldados não aguentaram a temperatura e morreram. E Mesaque, Sadraque e Abidnego caíram na fornalha ardente. Só que do nada, aparece o anjo do Senhor. Aparece o próprio Senhor. Aparece aquele que Nabucodonosor disse, é o quarto, e esse quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluias, 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 aleluias. Quando o próprio Senhor decide se manifestar, ele estava declarando que ele estava sendo atraído por Mesaque, Sadraque e Abidnego. Mas eles foram atraídos pelo quê, meu irmão? Eles foram atraídos porque Mesaque, Sadraque e Abidnego pregaram? Não. Eles foram atraídos por quê? Porque Mesaque, Sadraque e Abidnego louvaram? Não. Eles foram atraídos por quê? Porque Mesaque, Sadraque e Abidnego eram intercessores? Não. Mesaque, Sadraque e Abidnego eram fiéis. Então a fidelidade de Mesaque, Sadraque e Abidnego tiraram o Senhor do trono e fizeram com que o próprio Deus pisasse na terra para intervir e para manifestar o seu poder para livrá-los da fornalha ardente. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós pensamos que quando nós pregamos bem, nós estamos atraindo o Senhor. Nós estamos chamando a atenção do Senhor. Nós pensamos que quando nós louvamos bem, como nosso irmão Wallace louvou perfeitamente, glória a Deus pela sua vida, nós atraímos o Senhor, nós chamamos a atenção do Senhor. O Senhor olha, o Senhor se agrada, o Senhor derrama o seu poder. Mas quando o Senhor olha para um povo fiel, quando o Senhor é atraído pela fidelidade dos seus servos, Deus ele se vê praticamente intimado a se levantar do seu trono para intervir pelos seus. Deus ele olha para um coração fiel. Peraí, o que quer dizer a fidelidade? A fidelidade é aquele que tem a possibilidade de se corromper, mas prefere se manter em retidão. A fidelidade é aquele que tem a possibilidade de roubar, mas se mantém em fidelidade. É aquele que tem a possibilidade de voltar atrás, de olhar para trás, mas permanece olhando para frente. Independente dos problemas, independente dos ataques, independente da fornalha, ele continua olhando para frente, fiel, olhando para a cruz. Aleluias! E talvez você pode só dizer, Joey, eu atraio a Deus por minha fé. Porque a própria palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O próprio versículo está dizendo, a sua fé agrada, mas não atrai. Ela chama a atenção de Deus, mas não atrai. Talvez você possa dizer, Joey, eu sou obediente. E a minha obediência atrai a Deus. Chama a atenção de Deus, mas não atrai. Sabe por quê, meus irmãos? A obediência, ela cai na lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai. Então, uma vez que eu sou obediente, é claro que o resultado da obediência é um resultado de sucesso, independente de qualquer esfera. Por exemplo, eu gostaria de ter um corpo mais
mais sedutor, né? Mais fitness, né? Um corpo mais tipo nosso cooperador Washington, que está sempre tic-tic. Então, assim, para ele ter esse resultado, ele tem que andar em obediência. Obediência no que nós chamamos de rotina, disciplina. Ele precisa obedecer. Eu tenho certeza que o nosso cooperador tem dia que está cansado, chega do trabalho, está exausto, mas ele tem disciplina, ele decide obedecer, porque existe um resultado. É o quê? Cooperador Felipe também. Cooperador Felipe, jogador de vôlei. Cooperador Felipe, para ele ter um resultado bom lá naqueles... Aí ele precisa obedecer. Obedecer o quê? Uma rotina de exercícios. Então a obediência, ela faz parte da lei da semeadura. É por isso que a gente vê muitas pessoas aí fora que professam fé em outras religiões, sendo bem-sucedidas. Por quê? Não é por conta da entidade que eles servem, é por conta da obediência. Quando eles visam uma vida próspera, eles vão estudar. Quando eles visam uma vida próspera, eles vão se preparar para justamente galgar em pontos maiores. E isso não está restrito a eles, está restrito a mim e a você também. Se muitos de nós não estamos tendo uma vida de sucesso, é porque nós não estamos em obediência, obedecendo a lei daquilo que nós queremos almejar. Eu quero cantar bem, eu tenho que ensaiar, eu tenho que obedecer a rotina de ensaios. Eu quero pregar bem, eu tenho que obedecer a rotina de preparo. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que estudar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me separar. Então a obediência, ela não atrai a Deus. Ela só apenas, ela chama a atenção de Deus para você. Joy, me prove isso na Bíblia. Provo, sem problemas. Naamã, 2 Reis, capítulo 5. Naamã, pastor Miguel já pregou brilhantemente sobre Naamã. Como nós já sabemos, era um general assírio que era portador de lepra. Naamã era pagão. Só que Naamã tinha um problema, ele queria ser curado. Ele precisava de uma manifestação de Deus para que ele pudesse ser curado. Ele recebe cartas, leva ao rei, o rei manda para Eliseu e Eliseu diz, você vai ter que mergulhar no rio. Naamã vai, de priori ele se nega, mas depois ele acata e mergulha 7 vezes no rio. Naamã foi agraciado pela cura? Foi. Mas por quê? Porque obedeceu. Não foi pela fidelidade a Deus. Porque ele ele conhecia Deus, ele era um homem pagão. Mas a graça de Deus se manifestou sobre a vida dele por conta da obediência. Joy, eu não quero apenas chamar a atenção de Deus, eu quero atrair a Deus para a minha necessidade. Eu quero atrair a Deus assim como Mesaque, Sadraque e Abednego. Eu quero ver o Senhor caminhando comigo quando o laudo estiver improvável. Eu quero ver o Senhor caminhando comigo quando a porta estiver fechada. Então, meu irmão, não há outro caminho senão a fidelidade. A fidelidade. Quando Deus olha para o seu servo e vê que o seu servo tem todas as possibilidades de se transgredir, de se corromper, mas ele se mantém fiel, o Senhor, ele se levanta do seu trono para nos abençoar pessoalmente. Ele não manda nem Miguel, nem Gabriel. Ele se levanta do seu trono e vem agir a favor dos seus. Através da fidelidade. Joy, então isso significa que somente a minha obediência não é capaz de trazer Deus, vai chamar a atenção de Deus. Por quê? Porque nem todo mundo que obedece por fidelidade, obedece por necessidade. Muitas das vezes as pessoas obedecem não é por amor. Muitas das vezes as pessoas obedecem não é por gratidão. Obedecem não é por fidelidade. Obedecem por necessidade. Naamã desceu 7 vezes não é porque ele era fiel a Deus. Não é porque ele amava a Deus. Mas porque ele tinha uma necessidade. Então a obediência chama a atenção de Deus e a graça de Deus se manifesta. Agora, quando você é
fiel, além de chamar a atenção de Deus, ele se sente atraído, intimado a se manifestar e a intervir sobre as nossas vidas. Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que você precisa, se você quer apenas chamar a atenção do Senhor, ou se você quer atrair o Senhor para a sua vida. Deus, ele tem muito para fazer. Deus, ele tem um poder imensurável, grandioso para derramar sobre as nossas vidas. Afinal, estamos vivendo as quartas do poder. Então, se você realmente quer viver um período onde você será alvo constante do poder de Deus, Deus está hoje abrindo a nossa visão, nosso entendimento para um nível mais elevado. E que nível é esse? Vamos deixar apenas de chamar a atenção do Senhor. Precisamos agora atraí-lo, fazer com que ele se levante de seu trono a nosso favor, porque merecemos? Não, porque por mais fiéis que sejamos, jamais seremos merecedores. Somos miseráveis, somos pecadores, mas a graça de Deus, quando ele olha para o povo e vê que aquele povo está sendo fiel, ele não manda recado, ele mesmo decide se manifestar em poder e graça. Eu não sei se você veio aqui buscar ouro nem prata, mas hoje você vai voltar com essa informação. Deixe de apenas chamar a atenção de Deus, passe a atraí-lo. Atraia ao Senhor para a fornalha que você se encontra, atraia ao Senhor para a cova dos leões que você se encontra, porque Ele está do seu trono olhando para nós. Mesaque, Sadraque e Abidnego, eles foram libertos pelo próprio Deus. Eles foram lançados e o poder de Deus se manifestou, o próprio Deus os visitou. E lá no versículo 24, ainda do capítulo 3, o texto diz: o rei se espantou e levantou depressa e falou, dizendo a seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Eles responderam ao rei: certamente, ó rei. E respondeu Nabucodonosor, dizendo: eis que vejo 4 homens soltos. 4 homens soltos, andando no fogo, e não há lesão neles, e a aparência do quarto é semelhante ao Filho de Deus. A minha oração é que possam olhar para mim, que possam olhar para vocês e possam ver mais de 1, mais de 2, mais de 3, mais de 4, e esse extra seja o Senhor. A minha oração é que quando olharem para você, mesmo com as portas de emprego fechado, possa ver você com a porta fechada, mas não vai ver você sozinho, vai ver o segundo homem da fornalha. Quando olharem para você e verem o seu laudo completamente desfavorável, vendo você indo de consulta em consulta, vendo você ir fazer exames e volta com aquele exame com resultado não tão favorável, mas quando eles olharem para você, eles vão ver que você não está indo e também não está voltando sozinho ou sozinha. Deus está com você. Por quê? Porque você decidiu a não apenas chamar a atenção de Deus, mas atrair a presença de Deus, para que Ele possa agir na sua vida com poder e com autoridade. Amém, meus irmãos? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Esta é a palavra do Senhor. Aleluias.